Mais uma live nossa, dessa vez sobre juizado especial, especificamente sobre o juizado especial civil, tá? Nessa aula aqui eu não vou ter o foco sobre o juizado especial criminal. Eventualmente a gente pode se deparar com um artigo que sirva para as duas áreas, só que o foco é a área civil, ok? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Geralmente a gente dá uma olhada no código, e depois de dar uma olhada no código a gente faz questões. Hoje a gente vai começar direto nas questões e conforme a gente for avançando nas alternativas, a gente começa a olhar os artigos aqui para a gente compreender o porquê que é tal resposta ou porquê que não é tal resposta. Então é como se a gente fizesse uma engenharia reversa. A gente pegasse a questão e compreendesse ponto a ponto da questão, beleza? Deixa eu só diminuir a claridade aqui, porque eu tô me achando muito esbranquiçado, sabe? Parece aquele filme do Crepúsculo. Pronto. Acho que melhorou. Tá melhor. Melhor não, né? Mas tá menos pior. Deveria deixar a iluminação um pouquinho mais amarelada. Pior que a outra tá melhor ainda. Enfim, pessoal. Vamos começar, como de costume, com nossas questões. E depois a gente vai entendendo o porquê delas, tá? Vamos lá. Primeira questão. Deixa eu subir aqui para centralizar, para todo mundo conseguir ler. Estou lendo no computador porque a letra é maior, daí eu consigo observar com mais calma. Então, são todas questões da VUNESP. A gente vai trabalhar com 10 questões hoje. Quase todas as questões são focadas no TJ São Paulo. Salvo engano, 2 questões dessas que eu selecionei estão fora do edital, mas eu coloquei porque são questões interessantes, que pode servir para compreender essa questão da Lei 9.099 como um todo, né? Então, só para avisar caso alguém dê uma olhada numa questão e fale, poxa, mas essa questão aqui está fora. Sim, essa questão está fora, só que ela vai contribuir aqui para o dia de hoje para a gente entender a dinâmica completa, beleza? Então, vamos lá. Opa. Deixa eu ver como é que está aqui. Certinho. Só baixar minha câmera aqui. Já vamos começar a primeira questão. Aí. Sobre o que dispõe a Lei 9.099 de 95, é correto afirmar. Vou ler a letra A com calma. Sempre lembrando, presta atenção no comando da questão. Às vezes você vê um incorreto e passa direto. Mas vamos lá. Nas causas de valor de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas causas entre 20 e 40 salários mínimos, a assistência do advogado é obrigatória. Então, o que essa alternativa fala? Até 20, facultativa. Ah, professor, mas não está escrito facultativo. Poxa, as duas sentenças se contrapõem. Então, até 20, facultativo. Meu Deus do céu, é difícil escrever pequeno aqui. E 40, obrigatório. Beleza? Aí eu te pergunto, será que é isso que a lei diz? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas, depois a gente dá uma observada na letra da lei, tá? Vamos ver a letra C, né? O menor de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Será que um menor de 18 anos pode ser autor?
professor, não sei. Vamos olhar depois com calma no código. Eu quero justamente extrair as questões aqui, depois a gente olhar. E depois, mais para frente, a gente vai ver que muita coisa se repete nessa banca da VUNESP, né? Então, às vezes, uma coisa que foi abordada aqui vai ser abordada novamente mais umas 3 vezes, tá? Vamos lá. Nos procedimentos que tramitam perante o juizados especiais cíveis, o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado munido de carta de preposição com poderes para transigir, havendo necessidade de vínculo empregatício. O que essa alternativa quis dizer? Em suma, a alternativa quis falar o seguinte, que olha, para que o preposto represente a pessoa jurídica, este precisa ter vínculo empregatício. Deixa eu escrever aqui, senão ninguém vai entender o que eu quis colocar aqui, né? Vínculo empregatício. Beleza? Professor, será que pode? Será que não pode? Vamos acompanhando com calma. Quero analisar a questão ponto a ponto com você e depois dar uma olhada nos artigos aqui da lei. Tá? Vamos lá. Dentre os meios de citação possíveis no âmbito dos juizados especiais, incluem-se carta, oficial de justiça, edital e meios eletrônicos. Será que podem todos esses meios aqui? Olha, professor, não tenho certeza. Calma aí que a gente vai abordar. Por fim, registrado o pedido após distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação no prazo de 15 dias. Onde é que será que tem problema nisso? Será que tem problema, aliás, né? Porque a gente não está tentando localizar o erro. Mas vamos grifar aqui o que está curioso. Após distribuição e o prazo de 15 dias também, né? Para ver se a questão sacaneou em algum ponto, né? Pessoal, geralmente prova da VUNESP é muita letra de lei, é uma decoreba muito forte. Então você lê e realmente fica confuso. Tá? Por isso que hoje a gente vai tentar deixar isso menos confuso, deixar isso mais fácil de visualizar. Tá? Bora, pessoal. Vamos dar uma olhada na lei aqui. Para quem está acompanhando aí, vamos começar no artigo 9º, na letra A. Depois a gente vai vendo o artigo 8º e eu vou avisando aqui, você também vai vendo aí na tela, que eu acho que vai dar para ver aí, tá? Vamos lá, vamos para o artigo 9º. Vamos lá. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Olha, facultativo, hein? Podendo, não é devendo, tá? Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Achamos o gabarito. Exatamente o artigo 9º, beleza? Então, se a gente voltar ali, calma que eu também vou explicar as outras alternativas com calma. Mas se a gente voltar ali, a informação que eu coloquei é exatamente essa. Olha, 20 facultativo, de 20 e 40 obrigatório. Tá? Eu vi nos comentários daquele site que começa com Q, que fala sobre questões, o pessoal falando, mas a questão está mal escrita. Realmente, você pode até analisar. Só que se você for olhar aqui com calma as outras alternativas, você vai ver que não tinha como marcar nenhuma se não fosse essa. Eu até concordo que quando você olha a questão ali com calma, você fica pensando, nossa, mas nas causas entre 20 e 40, advogado é obrigatório.
E nas causas de até 20 salários mínimos, o advogado é facultativo. Mas nas causas de 20 exatamente? Eu vi um comentário assim, fiquei pensando, que curioso, né? Realmente, se você for analisar ali, dá essa impressão. Tipo, 20 para baixo, facultativo. 20 e 40, obrigatório. Mas e na causa que tem exatamente 20? Mas, pessoal, isso é um raciocínio que não leva a lugar nenhum, tá? Pode só fazer a gente errar e tal, mas veja bem que a questão tá bem na nossa frente, a resposta. Mas vamos ver a outra, tá? Vamos ver a letra B aqui com calma. Então, para quem está anotando ali, faça uma leitura com calma do artigo 9º, dê uma olhada nisso, que você já não vai errar mais, tá? Agora vamos olhar ali o artigo 8º. Então, vamos descer aqui. Não poderão ser partes o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Pessoal, toda hora vai se repetir esse artigo 8º, tá? Vai se repetir toda hora essa mesma questão sobre o incapaz, sobre o preso. O preso geralmente em questão de processo penal, tá? Mas as pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas da União, massa falida, insolvente civil, toda hora se repete esse mesmo artigo aqui, tá? Então, por que não é a B? Que a B fala pra gente que menor de 18, coloquei aqui, ó, menos 18, pode ser autor. E ele não pode, tá? Então, já deixa eu marcar aqui pra gente, mas já vamos resolver a B, tá? Depois eu limpo tudo para ficar mais claro, mas é que eu estou resolvendo junto com vocês aqui. Letra C, ele fala sobre a questão do preposto ter vínculo empregatício, tá? Havendo a necessidade de ter vínculo empregatício, tá bom? Pessoal, no artigo 9º vai tratar sobre isso, artigo 9º, parágrafo 4º. Vamos lá. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Caramba, professor. Só alteraram essa última partezinha? Sim. Novamente. As questões aqui do TJ de São Paulo são todas questões exclusivamente, quase que exclusivamente, baseadas em letras de lei, tá bom? Então, qual que é o erro dessa daqui? Necessidade de vínculo empregatício. Tá? Dentre os meios de citação possíveis no âmbito dos juizados especiais, incluem-se carta oficial, oficial de justiça edital e meios eletrônicos. Onde é que está ali os meios de citação? Está no artigo 18. Vamos ver lá o que tem. 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18. Pessoal, só de bater o olho aqui a gente já vê a resposta, mas vamos ver como é que funciona a citação e depois a gente vai ver justamente o erro, tá? Então vamos lá. A citação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento em mão própria. Beleza. Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Presta atenção, hein? Sendo necessário para o oficial de justiça, independentemente de mandado, não é mandado ou carta pregatória. E aí está lá, a citação conterá a cópia do pedido inicial, de hora para comparecimento do citando, e a advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferida julgamento de plano. Olha só, hein? E ali, não se fará citação por edital. Ô, professor, já me perdi, já esqueci o que a alternativa falava. E a alternativa falava,
Carta oficial de justiça, meios eletrônicos e edital. Olha o problema aqui, né? Então, fala justamente do edital que fala que não pode acontecer, tá? Continuar lendo que mais para frente a gente vai ter que usar isso aqui também. Mas, ó, comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. Tem questão que inverte citação por intimação. Ah, professor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Vamos aí. Né? Citação é chamamento ao processo. Não literalmente chamamento ao processo, mas é o ato que traz a pessoa para o processo. Acho que assim fica melhor, porque senão pode confundir com outro assunto. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Isso aí, já lemos o suficiente para esse momento. Vamos ver a letra E para a gente fechar essa primeira aqui? A letra E está no artigo 16, pessoal. Nesse primeiro momento, pessoal, eu estou analisando com mais calma, porque mais para frente vocês vão ver que se repete bastante, tá? Então não vou precisar olhar com tanta calma igual eu estou fazendo agora, tá bom? Então vamos lá. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Então o prazo está certo, mas o que está errado é essa parte do independentemente de distribuição. Professor, como assim? Vamos lá olhar. Registrado o pedido após distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação. Então, após distribuição, é independente de distribuição e autuação. Tá vendo? Um erro bem sutil, tá? Por isso que é letra de lei. O prazo aqui estava certo. Beleza? Deixa eu ver como é que tá a live, se ela tá certinho. Aqui eu começo a resolver as questões, aí eu fico com foco total aqui nas questões e nos artigos, né? Vocês vão ver como é que já fica interessante. Aí a live tá certinha. Dá pra ver olhando para baixo aqui, né? Curioso. Vamos seguir. Serão admitidos a procuração perante o juizado especial. Então a questão está perguntando basicamente quem dessas pessoas aqui, que ele vai elencar aqui, pode fazer parte, aliás, pode propor ação perante o juizado especial. Tá? Com o conhecimento que a gente já tem aqui, já fica um pouco tranquilo da gente identificar, mas vamos com calma. As sociedades de economia mista, por serem pessoas de direito privado, os insolventes cíveis, ante a sua hipossuficiência devidamente comprovada, C. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. D. Os incapazes devidamente representados por procuração, por instrumento público. Letra E. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, cujo empreendedor individual tenha renunciado ao direito próprio. Essa parte aqui está bem estranha e gerou um pouco de polêmica, tá? Mas iremos abordar com calma também. Pessoal, o artigo que resolve, digamos assim, 80% disso é o oitavo. E o que resolve 100% que é a resposta, vou passar aqui para vocês. Qual inciso que é, mas vamos voltar ali no oitavo. Então,
Sempre se lembra, pessoal, que sempre volta a cair esse mesmo raciocínio aqui. Não poderão ser partes no processo instituído por esta lei, incapaz, preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Agora vamos lá. Parágrafo 1º. Somente serão admitidas à procuração perante o juizado especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, famoso MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. 3. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. Opa, professor, será que já resolve? É o gabarito, pessoal. A C é justamente a letra da lei desta daqui, mas vamos continuar vendo porque sempre é bom ter conhecimento. A sociedade de crédito ao microempreendedor. E aí está lá, o maior de 18 anos poderá ser autor, independente de assistência, inclusive para fins de conciliação. O maior, 18. Não é o menor não, hein? E esse artigo 9º a gente já viu agora há pouquinho, né? Opa, deixa eu só apagar ali, senão fica arriscado meu material aqui. Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente já descarta de cara a A, a B, a D. E o erro daqui, pessoal, é o microempreendedor individual que tenha renunciado ao direito próprio. Então, se ele renunciou, como ele vai propor a ação perante o juizado especial? Então, geralmente, pessoal, o pessoal ficava em dúvida entre a C e a E. Muita gente marcou a E porque deixou passar, não entendeu essa parte do tenha renunciado ao direito próprio. O gabarito é a letra C. Uma questão bem pesada, se você for olhar friamente, porque exigiu um raciocínio, aliás, uma lembrança, né? Você deveria ter decorado certinho que era a organização da sociedade civil de interesse público. Muitas vezes você leu, só que você não prestou atenção nesse termo certinho, deixou passar, né? E aí dava margem ali para, naquele momento de prova, você acabar marcando. Você olhou assim, ó, microempreendedor individual, beleza. Só que o erro tá no tenha renunciado, tá bom? Ah, professor, não concordo. Pô, pessoal, essa até eu vou concordar, porque quando renunciou ao direito próprio, não tem como, né? Mas é uma pegadinha, né? Como toda boa questão de concurso faz, né? Que se fosse fácil, todo mundo acertava a prova, né? Gabaritava. Então, fácil não é. Vamos ver a 3. A 3 está meio cortada aqui. Mas vamos ler ela aqui. Então, vamos lá. Nos juizados especiais cíveis, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Relativamente ao procedimento dos juizados especiais cíveis, como regulamentado pela Lei 9.099/95, assinale a alternativa correta. Ó, pessoal, eventualmente até pode cair uma questão perguntando sobre os critérios, né? Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Mas nunca mais eu tenho visto uma questão tão simples assim, sabe? De cobrar os princípios ali. Isso por parte da VUNESP e da FGV também, que são questões, aliás, que são bancas que eu já estou de olho há um tempinho, né? A FGV principalmente. Então vamos ler. Tem competência para julgamento da ação de despejo para uso próprio.
Opa! Será? Aí você já lembra. Puxa, professor, me lembro que tinha um artigo que falava exatamente das competências. É, exatamente isso que essa questão que está cobrando da gente. Então, será que tem competência para julgamento de ação de despejo para uso próprio? Né? Continuar. Podem nele tramitar demandas cujo valor da ação não supera 60 salários mínimos. Olha só. Será que 60? Para vocês que é 40. Ah, professor, mas eu vi um negócio de 20 agora há pouco que você falou, tá? 40 com ADV. Beleza? 20 sem ADV. Beleza? Aqui é facultativo. E aqui, 40, até 40, né? É obrigatório advogado. Beleza? Então, essa daqui já não pode. Esse 60 aqui, ele pegou da Justiça Federal, tá? C. Das sentenças nele proferidas, caberá recurso de apelação. Ih, rapaz, será que cabe recurso de apelação em juizado especial? Hã? Tem advogado que usa esse recurso aqui, mas de maneira incorreta. Já aviso para vocês que também não é a letra C. Mas vamos ver o porquê, né? Então, já não é essa. Já não é essa. Tá? Poderá ser parte o incapaz, desde que acompanhado de um de seus genitores. Não poderá ser parte o incapaz, pessoal. Então essa também está incorreta. E o mandato, não é mandado, ao advogado poderá ser verbal. Inclusive, quanto aos poderes especiais, e aí? De plano, pessoal, a gente fica entre a alternativa E e a alternativa A, né? Então, às vezes você olha assim, rapidamente, dá uma lida por cima, aí você fica assim. Já adianto para vocês que o gabarito é a letra A, tá? Mas vamos ver o porquê que não é. Aliás, por que a letra B não é? Por que a letra C não é, né? Olhar com calma aqui, que daí a gente já observa. Embora algumas aqui eu já tenha respondido, tá? A resposta que é a letra A está no artigo 3º, pessoal. Literalmente, a literalidade do artigo 3º. Eu sei que é uma certa decoreba e tal, mas é o que tem para hoje, ó. Então vamos lá. O Juizado Especial Civil tem competência para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, já matamos a outra alternativa, enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil, ação de despejo para uso próprio. Então, aqui é a resposta. E atenção numa coisa, pessoal. Outras questões podem colocar ação de despejo para uso alheio, tá? Sei que parece meio manjado a gente olhando aqui agora a alternativa, só que na hora que você está na prova, às vezes pode te enganar, porque você lembra da ação de despejo, mas talvez não se lembra do uso próprio, que é muita coisa que você tem que lembrar, né? Tá lá. As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado. O que é o valor fixado? 40 vezes salário mínimo. Beleza? Então aqui a gente resolve essa questão, tá? E faltou eu falar sobre a letra E, né? Aliás, faltou a letra C também. A letra C, pessoal, está no artigo 41. Vou ler aqui para vocês rapidinho, para não ter que voltar ali, senão a gente vai demorar demais. Mas artigo 41 fala o seguinte: da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Beleza? Famoso recurso nominado.
E a letra... Ah, não. Letra D a gente já resolveu. E a letra E, né? A letra E está no artigo 9º. Vamos dar uma olhada lá. Opa. Deixa eu apagar esses riscos aqui, senão depois fica tudo riscado no material. Usa esse material para estudar. Artigo 9º, parágrafo 3º. Vamos lá. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Então, lá na questão está escrito inclusive quanto aos poderes especiais. Tá? Então, era possível você ficar em dúvida nesses pontos aqui, mas agora eu já solucionei para você. Tá? Vamos para a questão 4, que essa é um pouco polêmica, que ela não é... Sim, a resposta dela tem alguns nuances aí, né? Mas deixa eu só ver como é que a live está rolando, que às vezes tem alguma coisa errada e eu vou deixando o negócio ir e não corrijo, né? Não, tá tudo certinho. Isso aí, vamos lá. 4. As intimações nos juizados especiais serão feitas de forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Desta forma, é correto afirmar que... Inclusive, pessoal, quando vocês estiverem fazendo prova, uma dica que eu dou é sempre grifar bastante, circular, que daí você cria o hábito de conferir se é correto mesmo, sabe? Se é correto, se é incorreto. Na hora que você está lendo já faz um círculo, se é incorreto já faz um X. Parece bobeira, mas na hora que você está fazendo a prova é tanta questão, tanta coisa que você está lendo que você pode acabar se confundindo, né? Mas vamos lá. O que é correto? O ato de intimação deve ser praticado apenas na forma da lei. Beleza. E qual que é a forma da lei? Via oficial de justiça ou carta. Questão polêmica também, mas vamos deixar aqui. B. O aplicativo WhatsApp pode ser considerado um meio idôneo de intimação. Será que pode intimar pelo Zap? O famoso WhatsApperson? Estou brincando, tá, pessoal? Só uma piada. C. Somente o comparecimento pessoal suprirá a falta ou nulidade da intimação. Olha só, hein? D. A intimação será feita por edital. Ih, rapaz. Quando na forma prevista na lei dos juizados. Já sabemos que edital não rola no juizado especial. Olha o mantra. Não pode edital no juizado especial. A intimação poderá ser feita em, se tratando de pessoa jurídica, mediante a entrega a qualquer pessoa que se encontre na recepção da empresa. A gente já viu esse artigo hoje, hein, pessoal? Já falo que não é essa a resposta, tá? Então, vamos ver. Adianto para vocês que a resposta é a letra B. Mas vamos ver com calma os outros erros? Tá? Vamos comentar cada um dos erros? Vamos lá. A letra A, pessoal, está no artigo 67. Vamos até lá. Opa. Eita. Deixa eu ver se não caiu a live aqui, porque... Ah, não caiu não. Se eu fecho o TikTok, fecha a live. 67, hein, pessoal? Então, vamos lá. A intimação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento pessoal ou, se tratando de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Pessoal, presta atenção aqui, nesse ponto aqui.
ao encarregado da recepção, não é qualquer pessoa, tá? A outra alternativa vai falar sobre isso pra gente, que vai ser entregue por qualquer pessoa. E aqui, pessoal, a letra A fala o seguinte: o ato de intimação deve ser praticado apenas na forma da lei, ou seja, via oficial de justiça ou carta. E quando a gente olha com calma aqui, vemos que não temos a possibilidade de intimação por oficial de justiça. Beleza? Ah, professor, que questãozinha, hein? Pois é. A letra B, pessoal, que é a alternativa correta, não vai estar em nenhum código, porque foi um procedimento de controle administrativo, um PCA, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então, para quem se pergunta o que o CNJ faz, dentre outras coisas, procedimento de controle administrativo. Uma coisa que o CNJ não faz, que você nunca pode marcar, é que o CNJ julga alguma coisa. O CNJ nunca julga, tá? Então, se tiver uma questão falando, CNJ, em caso de problema com a ação, irá julgar. Não, o CNJ nunca julga, tá? Lembre-se disso, que você já resolve várias questões sobre o CNJ. Lembrei agora por ter falado sobre isso. Mas o Conselho Nacional de Justiça, por meio desse procedimento de controle administrativo, aprovou por unanimidade, isso em 2017, a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta para intimação em todo o judiciário. Tá? E aí tem uma portaria sobre isso, tá? Que fala sobre isso. E além disso, nós temos o enunciado 129, tá? FONAGE, que fala o seguinte: serão válidas as intimações por telefone, e-mail, WhatsApp ou outro aplicativo de envio de mensagens eletrônicas, sem prejuízo das formas convencionais estabelecidas em lei, sempre quando precedida de adesão expressa ao sistema por parte do interessado. Então, o interessado tem que falar que ele aceita, em qualquer fase da investigação ou mesmo do procedimento. Tá? Essa história do WhatsApp continua sendo discutida até hoje, tá? Tem muito artigo que vai falar alguns pensamentos ao contrário disso, falando que, mas o WhatsApp você não consegue saber que aquele WhatsApp é realmente da pessoa, porque você não vai conseguir provar que aquele número é daquela pessoa e não é de outra pessoa, enfim, mas qual que é o ponto, pessoal? Ele está falando que serão válidas as intimações, ele não tá falando da citação, tá bom? Então, toma cuidado sobre isso, porque aqui ele está falando, o aplicativo WhatsApp pode ser considerado um meio idôneo de intimação. Mas aí a galera começa a falar sobre outros assuntos, sobre citação com WhatsApp, que são o pensamento que está sendo discutido em alguns artigos acadêmicos, né? E às vezes a pessoa desavisada acha que intimação e citação é tudo a mesma coisa, é sinônimo e não é sinônimo e acaba caindo, tá? Então vamos lá. Citação é o ato ao qual a pessoa ingressa no processo, tá? Intimação é o ato ao qual a pessoa tem ciência dos atos que estão acontecendo dentro do processo, tá? Então, quando você pensa que, olha, vamos utilizar a intimação com o WhatsApp, fica comum, por quê? Porque a pessoa vai ter aceitado, né? Como eu li aqui na portaria para vocês, aliás, no enunciado aqui para vocês, e vai recebendo ali, olha, audiência vai ser tal dia, aconteceu tal coisa no processo, enfim. São intimações, né? Beleza? Agora vamos ver a letra C. A letra C também é bem letra de lei, está no artigo 18. Então, vou ter que voltar aqui. Vamos lá. O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. Qual que foi a sacanagem, pessoal? O artigo, aliás, a letra C, que a gente está analisando, fala o seguinte: suprirá a falta ou nulidade da intimação. O somente, beleza. Onde é que está o erro?
da intimação. Qual que é o certo, professor? Citação. Caramba, professor, que decoreba, hein? Bem-vindo ao mundo dos concursos, meu caro. Ou minha cara, né? Bem-vindo. Vamos ver a letra D? A letra D já está tranquila, né? Está lá, parágrafo 2º. Não se fará citação por edital. Olha, o novo mantra para quem está estudando esta lei aqui. Tirando aquele outro artigo que fala de quem não pode fazer parte do juizado especial, que é o preso, menor, enfim, esse outro artigo não se fará citação por edital, despenca, né? Vamos lá, letra E. O ponto errado, que eu havia mencionado para vocês também, é esse daqui. Qualquer pessoa que se encontra na recepção. Não é qualquer pessoa, pessoal. Deixa eu ler aqui certinho que está escrito. Encarregado da recepção. Ah, professor, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, meu cara. Qualquer pessoa é tipo assim, tem menor aprendiz. Pessoal, nada contra menor aprendiz, estagiário, já fui estagiário, enfim. Só tô dando um exemplo, senão a galera já fica brava aqui nos comentários. Mas tem lá um menor aprendiz. O cara deu um pulo ali na recepção, né? Aí estão lá, toma esse negócio aqui. Pô, ele não é o encarregado pela recepção, tá? Só tava ali. Beleza? E na vida real acontece muito de uma pessoa aleatória acabar pegando uma intimação e acabar dando problema. Na Justiça do Trabalho dá muito problema na citação. Às vezes a empresa ela tem filiais e a turma da filial pega o negócio e não lê, joga fora. E aquele negócio que eles jogaram fora era a citação e ninguém fica sabendo da ação. Hoje em dia tem sistemas eletrônicos e tal, tá mais tranquilo. Tem sistema que você coloca o CNPJ da empresa e já descobre tudo, né? Mas é um problema que pode acontecer, porque nem toda empresa está com jurídico super especializado, com sistema, com tudo. Né? Tem empresa que, mesmo sendo de médio porte, ainda está meio no passado, né? Mas fazer o quê? Nem tudo é da forma que a gente quer que seja, né? Mas vamos lá. Vamos ler a 5 aqui que a gente chegou na metade. Agora já vai ficando mais fácil. Professor, as questões estão difíceis. Realmente. Geralmente você fica em duas, né? Vamos lá. Não poderão ser partes o incapaz, o preso, a massa falida, o insolvente civil, as sociedades de crédito ao microempreendedor. Professor, será que está certa a alternativa A? Já adianto para você que não está. Porque a sociedade de crédito ao microempreendedor pode fazer parte. Então, essa questão que a pessoa está ali naquele cansaço, está lendo e já, meu Deus do céu, é o incapaz, é o preso, é a massa falida. E aí a pessoa, meu Deus do céu, é essa a alternativa. E marca errado, né? Estava olhando só o retorno para ver se a imagem estava certinha. Beleza? Então eu já falo para vocês que a letra A não é, mas vamos continuar. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Ah, professor, noturno? De onde é que você tirou esse negócio aqui, hein? Não tô entendendo nada. Vamos deixar essa questão aqui? Depois a gente vai vendo. É admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado por lei ou contrato
a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Pessoal, a denunciação, a lide, é uma espécie de intervenção de terceiro, tá? Essa questão de intervenção de terceiro, pessoal, tem uma exceção da exceção, além da exceção que o próprio artigo menciona, mas a gente vai falar com calma, tá? No artigo 10. A gente já vai ver aqui, tá? Já falo para vocês que não é, mas depois a gente vai ver esse artigo que é muito importante ver com calma. D. É cabível incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência entre as decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito processual. Não tem nada que mencione turma de jurisprudência na Lei 9.099/95. Ah, professor, mas tem no CPC. Beleza, mas a gente está analisando a Lei 9.099/95. Então, essa aqui, aquela questão que você falava, meu Deus do céu, professor, nunca ouvi falar em juizado especial, mas vai que tem. E aí você marca meio de desavisado. Então, não tem, tá bom? Não tem na Lei 9.099. Vamos ver a letra E, né? No juizado especial, a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando se verificada que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. O artigo 59 vai dizer o contrário. Tá? Ah, professor, fosse no juizado civil. Aí beleza. O erro foi falar no juizado especial civil. Tá? Então, às vezes a pessoa tem um conhecimento de processo civil e pensa que não vou ler nada dessa Lei 9.099 porque eu sou fera no processo civil e vai dar certo. Não vai dar, porque a Lei 9.099 é diferente do processo civil. Tá? Ah, professor, então é um absurdo essa lei? Não, não é que é absurdo, né? Ela tem alguns detalhes que tornam ela diferente. Então vamos ver com calma. O gabarito, já para adiantar, é a letra B. Tá? Agora vamos ver alguns artigos aqui para a gente. Tá? A letra A, pessoal, o artigo 8º, que eu já falei para vocês várias vezes. No artigo 8º, ele fala lá, não poderão ser partes o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Então, quando você desce no artigo, ele fala que poderá fazer parte a sociedade de crédito ao microempreendedor. Então, ele coloca justamente o que poderá como não poderão ser partes. Então, se você soubesse do artigo 8º, você já falaria, opa, tá estranha essa sociedade de crédito, não tem isso aí não. Mas se você não soubesse e lembrasse da sociedade de crédito ao microempreendedor, você também resolveria, tá? Tá ali no artigo 8º. Tá? Só você ler com calma ali o artigo 8º que você já identifica. E a B, pessoal? A B era bem específica. Tá? Esse aqui é o tipo de questão que talvez você não lembrasse, mas que você acertaria matando as demais questões. Mas a B está lá no artigo 64, que fala lá, os processos serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Professor, está escrito isso mesmo? Está escrito. Vamos lá até no 64, rapidinho. Está escrito exatamente isso. É um artigo que talvez você lê, mas não dá atenção para ele. E aí cai na tua prova. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Beleza? E a letra C, pessoal? A letra C está no artigo 10. Vamos lá no artigo para a gente ver. Lembrando, pessoal, artigo 9º, tem o zerinho aqui, que a gente fala 9º. E o artigo 10 é artigo 10, não é artigo 10º. Tá? Curiosidade aí. Vamos lá. Não se admitirá no processo
qualquer forma de intervenção de terceiros, nem de assistência, mas admitir-se-á o litisconsórcio. Qual que é a grande questão, pessoal? A desconsideração, ou melhor dizendo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo sendo uma forma de intervenção de terceiros, se você lê lá no CPC, ele é uma forma de intervenção de terceiros, está sendo admitida no juizado especial civil, em causas ali que envolvem a teoria menor da desconsideração, que são, aliás, causas do consumidor. Olha só que curiosidade, pessoal. Muito curioso, né? Você lê aqui, não se admitirá no processo qualquer forma. Qualquer forma, na minha visão, é sinônimo de nenhuma forma, né? Qualquer forma, nenhuma forma são sinônimos, tá? De intervenção de terceiro. Mas aí a gente vai lá e, pum, beleza. Vamos aplicar o incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, a teoria menor, sobre ações que envolvam o consumidor. Que estranho, né? Mas tá aí. Opa! Cliquei no negócio aqui, deixa eu fechar aqui. Eu cliquei na anotação aqui. Como é que fecha isso aqui, meu Deus do céu? Galera, o tablet da Samsung ele tem tanta coisa que se perde, mas deu certo aqui. Ah, já vi uma questão também, a gente não está analisando ela aqui, mas que falava que o Ministério Público não intervirá em casos da Lei 9.099. Mas ele intervirá sim, tá? É um artigo ali que, se você ler, você se lembra. Beleza? Mas a letra D eu já falei para vocês por que não é. E a letra E está no artigo 59. Está muito distante aqui, então eu vou ler para vocês. Artigo 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta lei. Beleza? Ah, professor, mas no processo civil é diferente. Sim, por isso que a gente precisa nessa lei aqui, né, meu cara? Ou minha cara, né? Beleza, pessoal? Eu sei que é meio cansativo esse tipo de questão, só que a gente precisa fazer leitura de lei. Tá? Lei seca, porque o negócio cai lei seca. Não é uma coisa que eu consiga fazer uma explicação ou fazer uma aula corrida e você vai lembrar, porque você não vai lembrar. Se fizer uma aula corrida, é isso aqui, tal, você não vai resolver uma questão. Tá? Você precisa olhar a lei seca, prestar atenção nos detalhes, no dia da tua prova vai cair isso. Tá? Ah, professor, mas esse tipo de questão não mede conhecimento, não mede decoreba. Beleza, mas e aí, o que a gente faz? Concurso público é assim, né? Concurso público, vestibular, tudo é assim, né? Não tem muito o que a gente fazer. Né? O negócio é ler a lei seca e fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Mas vamos lá para o artigo. Aliás, para o artigo não, para a questão 6. Só confirmar se está tudo rolando aqui. Eu sempre dou uma olhada para ver se está tudo certinho, né? Parece que está tudo certo. Né? Tem uma galera aqui acompanhando aqui a gente. Vamos lá. Artigo 6. Aliás, artigo não, questão 6. Da VUNESP também, né, pessoal? Essa daqui, a gente vai ver aqui que tem um conceito que a gente já abordou. Vamos lá. A citação por correspondência com aviso de recebimento em mão própria por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória ou por edital. Meu Deus do céu, professor. A citação por correspondência com aviso de recebimento em mão própria por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Mistura tudo, né?
Qual que é o erro da questão, pessoal? O erro da questão, pessoal, é misturar tudo. Então, vamos lá. Correspondência é correio. Mandado é oficial de justiça. Está ali no artigo 18. Tá? Então, se eu for ali no artigo 18, vai estar falando o seguinte: a citação dar-se-á por correspondência com aviso de recebimento em mão própria. Aqui ele está falando que é com aviso de recebimento em mão própria por oficial de justiça. Então, a galera vai fazer o seguinte: sai lá do fórum, faz a carta, beleza. A carta com aviso de recebimento para lá nos Correios. Aí o oficial de justiça vai lá no Correio, aí leva a carta, independentemente de mandato, aliás, de mandado, ou carta precatória, ou por edital também, faz sentido nenhum isso aqui também, e entrega para a pessoa, né? Olha que situação confusa, né? Engraçado que eu sempre falo essa piada do mandado e do mandato, e aí eu vou pronunciar, a língua dá uma enrolada bem na hora, né? Mas vamos lá. Essa alternativa aqui estava bem confusa. Eu vi alguns comentários do pessoal se degladiando sobre essa daqui, falando que tinha que ser anulado, onde já se viu. E pessoal, estão procurando a alternativa certa. Se é errado, é um absurdo, é justamente essa a intenção, né? Ela está errada porque é um absurdo. Tem que ver as questões de português da FGV. Que absurdo que elas são. Tá, então, o que está errado geralmente está tão maluca que você não consegue nem entender onde é que está o erro. Né? Mas vamos lá para a letra B. Esse artigo a gente ainda não viu, tá? Mas com base em um outro que a gente viu já dá para ter uma noção. Mas vamos lá. A propositura de ação de alimentos, desde que o valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, então olha, é permitido a propositura de ação de alimentos, desde que o valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. O erro está aqui na ação de alimentos. 40 vezes o salário mínimo, ok. Mas o erro está na ação de alimentos e a gente já vai ver o artigo aqui. Vamos abrir aqui. Artigo 3º, parágrafo 2º. Esse aqui é aquele artigo que você tem que ler, reler, ler com calma, porque vi várias questões que falam sobre o artigo 3º, tá bom? Parágrafo 2º. Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, que é da falência, fiscal, de interesse da fazenda pública e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Tá? Vamos ler essa daqui que também é interessante. A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Olha que curioso. O que esse artigo está falando para a gente? A pessoa tem lá, vamos colocar um valor alto, 80 mil para receber. Né? Ela fala, não, vou no juizado especial porque eu não quero pagar custas, porque isso, porque aquilo. Beleza. Aqui, o máximo são 40 salários mínimos. Não estou falando 40 mil, tá? O salário mínimo não é R$1.000. Tá? Então, ele vai abrir mão de mais ou menos a metade, né? Beleza? Mas, se ele fizer um acordo, ele ainda consegue ultrapassar isso. Tá bom? É exatamente o que está escrito aqui no artigo aqui pra gente. Beleza? Depois a gente vai ter que voltar nesse artigo 4º, que tem uma questão que esbarra no artigo 4º, só que não fala dela, e é interessante a gente ver isso. Tá? Então, a B não é por quê? Porque fala dos alimentos. Quando você lembra de menor, você já fala, putz, se não pode menor, não pode mexer com alimentos. Né? Aí você já coloca lá, não pode, porque não mexe com alimentos. Tá? Essa daqui, da C, é aquele tipo de questão que pega a pessoa que está estudando demais. Não que seja errado estudar demais,
mas a pessoa fica animada com uma coisa e erra em outra. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Opa, pode? Pode. Mas assistência não pode de maneira nenhuma. Tá? Então o pessoal tentou anular essa questão, falando, meu Deus do céu, desconsideração da personalidade jurídica pode, blá, blá, blá. Beleza, mas assistência não pode de maneira nenhuma. Tá? Porque está falando admite-se-á o litisconsórcio. Mas as outras formas de intervenção de terceiro, nem de assistência, não podem. Professor, por que não pode? Olha, para ter a celeridade, né? A gente viu lá. Acho que o artigo 2º que fala sobre os pontos. Vamos ver esse artigo 2º, se eu estou bom de cabeça ou não. Não, o 2º é o primeiro, hein? Mas eu acho que é o 2º. Aqui, ó. Isso mesmo. O processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Tá? Beleza, beleza. Vamos continuar vendo. Então, a nossa 7 aqui, aliás, a nossa 6 aqui, perdão, eu desci aqui, a gente já descartou a letra A, beleza? Já descartou a letra B. Já descartamos a letra C, porque assistência não. Agora vamos ver a letra D. Mandato, agora sim, verbal ao advogado para assinar declaração de hipossuficiência econômica. Essa aqui também é bem pegadinha, porque o artigo não fala exatamente isso, mas como o artigo tem uma amplitude, ele engloba isso. Professor, não estou entendendo nada. O artigo fala o seguinte. Tá? O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. E assinar a declaração de hipossuficiência econômica é um poder especial. Então, essa questão exigia esse raciocínio da pessoa. Tá? Vamos ver a letra E, que é o gabarito? Que os atos processuais sejam realizados em horário noturno, sendo que a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Nossa, professor, o pessoal gosta desse negócio noturno, né? Gosta, né? Então, o gabarito é a letra E. E aqui, desavisado, não desavisado, né? Mas a pessoa que está fazendo ali ia ficar entre a D e a E. Ele vai falar assim, não, mandato verbal, beleza, ao advogado para assinar declaração de hipossuficiência. Ele falou, mas será que hipossuficiência é um poder especial? Mas é a letra E. Para quem está aqui nessa nossa live, já saberia da resposta, não erraria, marcaria a letra E e iria para a próxima. Né? Então, vamos para a próxima. Só para mencionar, pessoal, a letra E está no artigo 12 e também tem o parágrafo 2º que fala sobre atos processuais em outras comarcas. Então, ele fala lá, a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Tá? Mas já matava ali com o artigo 12. Você ia dar uma olhada nele e ia ver que era a resposta. Mas é uma questão difícil também. Tá? A gente está vendo várias questões que não são tão simples quanto parece. Tá? Às vezes você resolvendo aqui, nossa, está fácil, mas na hora da prova você precisa de muita atenção. Mas você vai acertar. Mas precisa de muita atenção. Vamos lá. Quantas provas indique, perdão, a tela aqui é pequena, indique a alternativa correta. Vamos lá. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Olha, será que é isso, professor? Será que é isso? Será que é? Será que não é? Né? Esse é um ponto ali de atenção para quem está acostumado com o CPC.
Vê a B. As testemunhas, até o máximo de 2. Opa, quantas testemunhas será que pode no juizado especial? Para cada parte comparecerão à audiência independente de intimação. Será que é independentemente de intimação? Vamos ver. Letra C. Todos os meios de prova valem, desde que em lei são hábeis para provar. Então, toda prova que tiver em lei, desde que especificados em lei, será hábil. Isso aqui já não dá para marcar, né, pessoal? Por quê? Todos os meios de prova, ainda que não especificado em lei, são hábeis. Só não pode uma prova que contrarie a lei, né? Essa aqui já não tem como, né? A prova oral será reduzida à escrita, devendo a sentença referir no essencial os informes trazidos. Então, será que a turma vai ficar lá escrevendo? Olha, essa, não é essa. Né? Ficar escrevendo tudo o que acontece lá. Será que é? Letra E. A audiência de instrução e julgamento, por colher provas, somente é presidida por juiz togado, restando o juiz leigo a audiência de conciliação. Então, o juiz leigo só faz audiência de conciliação? Não, né, pessoal? Isso aqui não dá para marcar, né? Mas agora vamos ver com calma, né? Então, vamos lá. Gabarito, pessoal. Deixa eu limpar a tela aqui para vocês. Gabarito é a letra A. Tá? E a letra A está no artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Olha que detalhe, hein, professor? Que detalhe, hein? Artigo 33. Leia. Se não lê, não tem como você gravar isso. Você precisa ler várias vezes. Vou fazer questão também. Vamos lá. As testemunhas estão no artigo 34. Tá? E são no máximo 3. Tá? 3 testemunhas para cada parte, não é no total. Então vai ter questão que vai te sacanear. Vai colocar as testemunhas até no máximo 3 no total. Aí você fala, putz, testemunha 3 para cada parte. Beleza? Essa daqui a gente já matou, já expliquei. E a letra D está no artigo 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir no essencial os informes trazidos nos depoimentos. Então não vai ficar a galera escrevendo tudo o que aconteceu. Então, foram lá 3 testemunhos de um lado, 3 testemunhos do outro. Deixa eu escrever tudo aqui. Não, vai escrever o que foi essencial. Ó. Então, olha, falou que tal situação e tal situação foi isso, foi aquilo. Tal situação descrita por testemunha do autor. Beleza? Tá lá. E a instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão de juiz togado. Professor, onde é que está isso? Artigo 37. Então, pessoal, o artigo 37 fala que a instrução e julgamento poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão de juiz togado. Não que precisa, ali ó, somente é presidida por juiz togado. Ok? Artigo 37. Então, aproveita essa aula, anota esses artigos e depois retome esses artigos que você vai ver que vai ser necessário. E o gabarito aqui, letra A, tá? Então, vamos para 8, que a 8 é boa, hein? Compete ao juizado especial
executar seu título judicial no... Olha lá, hein? Então, vamos desenhar aqui. Temos um título, tá? Um título judicial. E ele vai executar onde? Prestar atenção que essa questão confundia a galera. Por quê, professor? Vamos voltar lá naquilo que eu falei para vocês sobre competência, tá? Você vai ver aqui a pegadinha, meu cara. Depois eu volto na execução. Mas vamos ver a competência, porque essa questão queria confundir o sujeito bem nesse ponto. Então vamos lá. É competente para as causas previstas do juizado do foro, do domicílio do réu ou a critério do autor, do local onde aquele exerce atividade profissional ou econômica ou mantém estabelecimento filial ou agência sucursal ou escritório, do lugar onde a obrigação deva ser feita, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. Olha lá. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1, domicílio do réu ou a critério do autor do local onde aquele exerce atividade profissional. Olha só. Lembrando, domicílio do réu, hein? Não é domicílio do autor. E aí, você olha isso e olha a questão ali e fala, caramba, professor, agora eu acertei, hein? Agora eu vi aí, tal, deve ser o domicílio do executado. Ah, não, domicílio do executado não. Deve ser no juízo por evento? Não. No local do pagamento, deve ser local do pagamento, professor? Olha lá. Não, domicílio do exequente? Não. Ué, professor, então não tem gabarito nisso aqui, não? Então não tem gabarito, não tem resposta nisso aqui, não, professor? Tem sim, meu caro ou minha cara. Olha lá, o artigo 3º, parágrafo 1º. Compete ao juizado especial promover a execução dos seus julgados. Entenderam? Então, compete ao juizado especial executar seu título judicial no próprio juizado. Caramba, professor, essa é para derrubar o cara. De fato. Por isso que tem que prestar atenção na parte da execução. Tá? Vamos pro 9 aí que o negócio tá andando. Ó, o Rafael tá aqui. Ô, Rafael, beleza? Boa noite aí, meu amigo. Lembro de você sim, rapaz. Tá acompanhando aí? Valeu pelo apoio aí, meu caro. Vamos para 9 aí, pessoal. A gente está quase acabando aqui. A 8 foi aquela questão para dar uma acordada, né, pessoal? Vamos lá. O não comparecimento do autor à audiência de conciliação designada perante o juizado especial civil pode acarretar. Vamos lá. A gente não está falando do comparecimento do réu, tá? Do réu a gente até leu ali por cima o que acontece com ele. Falando o não comparecimento do autor. Então, se a pessoa ler rápido, ela vai falar, não, revelia. A gente está falando do autor. Cassação antecipada da tutela não faz sentido nenhum. Designação de audiência, instrução e julgamento. Ué, não faz sentido também não. A intimação do autor. Então, se ele não for, o pessoal fala, não, vamos intimar ele para ir. Na verdade, pessoal, a resposta é a letra B. A extinção do processo sem julgamento de mérito. E aí agora vamos dar uma olhada. Quais casos
que acontece a extinção do processo. Tá? Quais casos da Lei 9.099, sem prejuízo de outros casos previstos em lei. Tá ali no artigo 51. Esses casos, pessoal, é importante literalmente decorar. Tá? Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, qualquer das audiências, tá? Quando inadmissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação, tá? Então, ele está lá, quer fazer um processo que é inadmissível, vai ser extinto. Quando for reconhecida a incompetência territorial, extinto também. Quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º dessa lei, que a gente já viu lá, quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias, então morreu o autor, tem 30 dias para ter essa habilitação aí. Quando falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 dias, da ciência do fato. Olha só. A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação das partes. Ou seja, olha, o sujeito morreu. Passaram-se 30 dias. O juizão só vai lá, ó, extinto. Independente de prévia intimação, tá? E agora, olha só. No caso do inciso 1, então, quando o autor deixar de comparecer, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada pelo juiz do pagamento de custas, tá bom? Olha só, hein? Olha só. Que interessante. Falando de custas, pessoal, é interessante que muitas vezes a gente associa o juizado especial a não sei o que, juizado especial, todo mundo não tem custa. Não, pessoal. Digamos assim, a ausência de custas somente ocorre no juizado especial quando comprovada a hipossuficiência, tá? Não é uma coisa automática. Tem um artigo que fala disso, no meio ali da Lei 9.099, agora não vou lembrar de cabeça, mas eu vi algumas questões colocando isso como se fosse uma verdade e não é, e aí a galera acabava caindo nessa, tá? Às vezes a pessoa associa, não, no juizado especial não tem custo, tudo de graça, blá blá. Não é que não tenha, tá? É que geralmente as pessoas que entram no juizado especial vão lá, usam declaração de hipossuficiência, blá blá blá, e beleza. Mas daí quer dizer que o juizado especial ele é gratuito para as pessoas que não têm a condição de pagar, aquelas pessoas que têm a declaração de hipossuficiência, tá? Não é para todo mundo, ok? Só lembrar disso daí, tá? E tem também outra coisa que eu lembrei. Tinha aquela história lá, não, mas não sei o quê. Pessoa jurídica nunca vai poder usar o juizado especial e deixar de pagar custos. É possível sim, tá? Só que a pessoa jurídica tem que mostrar que aquela custa iria impactar na produção dela, enfim. Não é só colocar, mas é possível sim, tá bom? Só que tem que demonstrar. Tem um artigo aqui no meio também que fala. Professor, mas por que você não está falando esse artigo? Porque no TJ de São Paulo não está abarcando essa parte aqui que eu estou falando, mas é bom que você saiba para a tua vida, enfim, para tudo aí que acontece, né? Mas vamos seguir as questões aqui. A última questão, pessoal. A última questão. Vamos lá. Realizar, compete ao juizado especial civil, aliás, realizar a conciliação e julgamento de ações relativas ao Estado e à capacidade das pessoas, desde que o valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. A gente já viu isso aqui, está no artigo 3º, não pode não. Mas depois a gente volta lá para ver de novo. Sempre bom ver mais uma vez. Artigo 3º, parágrafo 2º. A gente volta lá para ver.
B. A conciliação, o processo e o julgamento das causas cíveis de menor complexidade de interesse da fazenda pública, desde que na comarca não tenha sido instaurado o juizado especial da fazenda pública. Ih, rapaz, justamente o artigo 3º, parágrafo 2º fala o contrário. Fala que ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública. Tá? Eu vou voltar nesse artigo ali, mas é o mesmo motivo também, tá? Então a A está errada, a B está errada, vamos ver se a C está certa ou está errada. Promover a execução de títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo. Olha só, professor, acho que pode ser o gabarito. Relativos a microempresa, empresa de pequeno porte e médio porte. Olha o erro aqui, pessoal. Que médio porte? Olha o erro. A C está errada também. Professor, será que tem gabarito? Tem gabarito. Vamos ler. Promover a conciliação e o julgamento das causas cíveis de menor complexidade, tal como a ação de despejo, desde que para uso próprio. Beleza? Vimos essa. Mas tome muito cuidado, meu caro. Sempre lembre-se, para uso próprio. Despejo para uso próprio. Se for para uso alheio, não pode. Mas, professor, por que não pode? Porque o artigo fala exatamente para uso próprio. Tá? Se for para terceiro, alheio, não dá, né? Então, gabarito é a letra D. Mas a gente vai voltar no outro artigo, mas vamos ver a letra E aqui com calma também, né? E processar e julgar as causas de natureza alimentar com valor acima de 40 vezes o salário mínimo. Aí você fala assim, professor, o erro está só no valor acima. Não, né? O valor, aliás, o erro está na natureza alimentar, tá? Então, às vezes essa questão é justamente para pegar a pessoa que não lembra dessa natureza alimentar. E a pessoa vai lá, não sei o que, eu vou chutar. Putz, tem duas naturezas alimentares. Não deve ser uma das duas. Não, não é nenhuma das duas, tá? A parte do desde que haja renúncia, beleza, é verdade. Tá? É possível essa questão da renúncia, ok. Tá? A gente já viu um desses artigos aqui hoje. Mas o ponto que está errado aqui é a natureza alimentar. Então vamos ver ali o artigo 3º novamente. Por quê, pessoal? Tem que ver uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até você ter domínio, tá? E eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era concursado, né? Então, vamos lá. Artigo 3º, parágrafo 2º. Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, de interesse da fazenda pública e também as relativas a acidentes de trabalho. Acidente de trabalho não cabe aqui não, pessoal. Resíduos e ao estado e capacidade das pessoas. Isso aqui que é esse negócio de estado e capacidade? Vamos supor que tem lá uma pessoa que está tendo alguma enfermidade, etc. E fala, não sei o que, eu quero pedir uma curatela. Tá? Dá? Não dá. Ainda que de cunho patrimonial. Tá? Então não dá para utilizar a Lei 9.099, beleza? E aqui, outro que eu falei para vocês. A opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito, excedente ao limite estabelecido nesse artigo. Beleza. Excetuada a hipótese de conciliação. Mais um artigo que pode cair a letra de lei bem forte aqui para a gente. Tá? Então, esse foi o gabarito dessa nossa questão aqui, letra D. Tá? Só, especialmente esse assunto, ele é tratado pela banca da VUNESP de uma forma bem minuciosa, né? Então, são detalhes, são palavras, tá? Mas, como um todo, né? A banca da VUNESP, ela trabalha muito com essa questão de detalhes de artigo, tá? E, às vezes, são detalhes fáceis de identificar, detalhe que você bate o olho e fala, não, beleza. E, às vezes, são detalhes difíceis, tá? E o que tem ajudado o pessoal a lembrar, né? A repetição.
Então, veja uma vez, veja duas vezes, veja 3 vezes, faça questão, erre, entende por que errou, né? Então, por exemplo, 10 questões a gente ficou, nem sei quanto tempo de live aqui, tem até medo de não dar para colocar no YouTube, de tão pesado que tá o negócio, mas a gente ficou 1h33 só batendo em 10 questões. Então, 1h33 para entender 10 questões. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque às vezes o pessoal que está resolvendo questões está resolvendo 200 questões por dia. Mas será que a pessoa que está resolvendo 200 questões por dia, estou dando uma exagerada, tá? Mas será que a pessoa que está resolvendo 200 questões por dia está analisando alternativa por alternativa, está compreendendo? Porque não adianta você só ir, não sei o que, é letra tal, é letra não sei o que, é isso, é aquilo. E você precisa parar, olhar, analisar, ler, ver o que você errou, porque senão você está gastando teu tempo e não está evoluindo, tá? Que de nada adianta você acertar no chute. Oh, rapaz, acertei a letra não sei o que no chute. Beleza, mas será que tua prova inteira você vai fazer no chute? Né? Tudo no chute. Não é assim, né, pessoal? Então, treinem. Semana que vem eu vou fazer uma live sobre as pessoas com deficiência. Deixa eu só abrir o edital aqui do TJ de São Paulo para eu acompanhar aqui certinho. Inclusive, pessoal, dica aí para a vida. Se você não viu o edital do TJ de São Paulo e você vai fazer o TJ de São Paulo, pelo amor de Deus, veja o edital do TJ de São Paulo, tá? Porque não tem como você estudar as coisas se você não souber o que cai, olhar o edital certinho, entende? Porque daí você está estudando no escuro, né? Você fala, pô, mas eu vou estudar aqui, beleza. Mas o que vai cair? Ah, não sei, estou estudando tudo aqui, abri um livro de direito penal e estou lendo, tá? Não é assim, né, pessoal? O edital do TJ de São Paulo, ele é muito bom, na minha opinião, porque ele determina até os artigos. Então ele coloca lá, Código Penal, artigo 293 a 305. Nossa, professor, onde é que tem isso? No edital, pô. Onde você se inscreveu, você vai lá e vê lá o edital, tá escrito certinho, tá? Então, ele faz isso porque ele cobra uma decoreba muito forte. Se ele colocasse tudo, seria impossível alguém acertar alguma coisa. Então ele coloca lá Código Penal inteiro. Pô, como que a pessoa vai decorar desse nível que o tribunal pede se não está determinado e está ali, vamos supor que você vai lá olhar o número de artigos, tem lá 20 mil artigos, não, 20 mil artigos forcei, mas 2 mil artigos, né? Toda a prova está em 2 mil artigos. Você não vai conseguir lembrar nunca de 2 mil artigos, com detalhes, enfim, né? Mas quando ele faz certinho ali essa determinação de quais artigos caem, fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil, entre aspas, porque ele vai cobrar muito mais. Então, a Lei 9.009 que a gente abordou aqui cai do artigo 3º ao 19. Por isso que eu falei que alguns pontos que eu mencionei hoje não caem na prova. Mas vale a pena para você compreender a dinâmica inteira, tá? Então, dessas 10 questões ali, salvo engano, 7 ou 8 caem no TJ São Paulo. Outras 2 ali, 13 eu peguei só para dar uma incrementada, para a gente compreender um pouquinho mais, mas o foco total foi TJ São Paulo. Coloquei mais para a gente compreender toda a estrutura, né? Porque pode ser que esse tipo de raciocínio te ajude em outro ponto, beleza? Mas nós também temos essa mesma lei no processo penal. Então a gente pode fazer, não semana que vem, na próxima semana, uma live focando só no processo penal. Então, o processo penal vai do artigo 60 a 83, 88 e 89. Então, olha que interessante. Hoje a gente trabalhou um outro artigo que já cai no processo penal, né? Olha que coincidência, né? Que a gente acabou trabalhando, né? Então, olha só. E semana que vem eu quero falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tiveram algumas alterações. E aqui ele fala sobre o artigo 1º ao 13, do 34 ao 38. Tá? Então, são poucos artigos, mas como ele coloca isso, inclusive como atualidade, tem assim, não vou falar 90% porque vai que não cai, né? Mas 90% de chance de cair ao menos uma questãozinha que envolva o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque ali a atualidade está questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, blá, 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 e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? Você pega o edital, está escrito exatamente isso, tá bom? Então,
É isso. Semana que vem a gente volta para falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na próxima semana a gente volta para falar da Lei 9.099, só que agora voltada para os aspectos penais, né? E o segredo é esse, pessoal. Treinem questões, olhem a lei seca e tenham o edital muito claro. Pega o edital lá, imprime o edital, imprime a página que está lá, coloca na tua parede, tá? E vai lá, ó, artigo tal, tal, tal. Li, opa, check, li, faz um traquinho assim. Não li, então lê. Li uma vez, terminei de ler essa parte. Olha, ainda tem tempo, lê de novo, check. Nossa, espirrei bem agora, ia ficar bom para um corte, mas eu espirrei, né? Olha, agora tô fera, tô resolvendo questões. Ah, sobre quais artigos você resolveu a questão? Ah, resolvi sobre esse, esse e esse. Olha, faltou esse. Faça a questão também. Porque é só repetição, né? Não que seja só repetição, mas a estratégia para esse tribunal, para essa banca, é repetição, tá? FGV já tem uma outra estratégia. FGV você tem que ter muita crença em Deus e tal, beleza. Porque cai súmula, cai um negócio absurdo lá, né? Fiz o TJ Santa Catarina também, pessoal. Então, cai muita coisa absurda lá. Então, FGV você pode estudar para ler lei seca, para ler tudo que você vai se dar mal também, né? Então, FGV é entender a banca e fazer de tudo. Mas o Tribunal de São Paulo, com esse caminho, é possível. E olha só, a gente aprendeu boa parte da parte do Juizado Especial Civil com essa nossa resolução de questões de hoje. Ou aula de hoje, né? Como você quiser chamar, né? Olha só, melhor do que pegar a lei seca, ficar lendo ali, ficar boiando. Você leu 2 linhas e você tá pensando, nossa, mas o que será que o Neymar tá fazendo? Você lê mais uma linha, o que será que a Virgínia tá fazendo? Ah, não sei o que, eu vou jogar naquele jogo que tem um animalzinho lá, que eu não vou falar o nome aqui pra não cair lá. Tem um bichinho lá, um animal selvagem que joga uma carta e a galera ganha um dinheiro, né? Que não ganha tão fácil esse dinheiro aí. Enfim, não vamos falar sobre jogo de azar não, que o nome já fala, é azar. Geralmente, em 99% dos casos, as pessoas perdem, né? Mas enfim, não vamos falar sobre isso, que não é a pauta do dia, né? Não utilize seu dinheiro nesse tipo de coisa, porque é uma coisa de azar, né? Mas se quiser utilizar, fazer o quê? E é isso, pessoal. Ficamos por aí. Até mais.